Olá, tudo bem, meus queridos? Muito bom podermos se reencontrar novamente com o intuito de aprendermos mais da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar o tema sobre a lei de Deus. Queridos, a gente vimos que a lei de Deus foi escrita pelo próprio dedo de Deus, tá bom? E até que os céus e a terra passem, nada será tirado da lei até que tudo se cumpra. Queridos, no livro de Gálatas, capítulo 3 e o versículo 24, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Queridos, a lei nos serviu de aio. O que significa aio? Não é ai, não, aio. Queridos, o nome aio na palavra de Deus, ela tem um significado muito interessante. Ela significa tutor, professor, guia, ou seja, a lei nos serviu de professor para nos conduzir até Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Lembre que Cristo falou, que Paulo escreveu, né? Sou salvo mediante a graça de Deus, mediante a minha fé. Somos salvos pela graça mediante a nossa fé. A lei nos serviu de professor para nos conduzir até Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei é um guia, meus queridos, ela nos conduz a alguém que nunca pecou. Quem é ele? Jesus Cristo justo. E ele mesmo vai dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que maravilha, né, queridos? No livro de 1 João, capítulo 2, o versículo 4, queridos, atente-se bem a esse verso. 1 João, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo vai dizer assim, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os meus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Queridos, se eu digo que conheço a Cristo e não guardo os seus mandamentos, eu sou um mentiroso e eu não ando com a verdade. E a gente sabe que o pai da mentira é o diabo. Queridos, se a palavra de Deus está dizendo que se eu não guardar os mandamentos de Deus, no qual a Bíblia relata, eu sou mentiroso, como é que algumas pessoas estão dizendo que a lei foi abolida? Sendo que o próprio Cristo está dizendo que aquele que diz que conhece a Ele, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. Queridos, a gente precisa olhar com o texto da palavra de Deus para buscar dentro de um contexto o que a palavra realmente está querendo nos dizer. Você já viu aquele verso lá que é muito conhecido, de João capítulo 8, versículo 32? E conhecereis a verdade vos libertará? Pois é. No Salmo 119, versículo 151, vai dizer assim, tu está perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdades. Qual é a verdade que me liberta, irmãos? O conhecimento que a lei está em vigência até nos dias de hoje. Amém, né, querida? Que Deus maravilhoso não nos deixou haver navio, deixou uma lei para nos guiar a toda a verdade, queridos. Essa verdade que nos liberta. Em um outro momento a gente vai fazer aqui um estudo sobre quais são essas verdades que nos libertam, uma vez que João vai dizer, né? O Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. A gente está vendo aqui que o salmista está dizendo que a lei de Deus é a própria verdade, os mandamentos de Deus é verdade. Queridos, a lei de Deus não pode ter sido abolida. A lei de Deus não veio para ser abolida por Cristo, ele mesmo falou que não veio abolir, ele veio cumprir, né? Para nos ensinar como fazer. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3 até o 17, você pode conferir na sua Bíblia aí, tá bom? Presta atenção nisso aqui, Vou dizer para vocês aqui, coisa linda, hein? Vou citar para vocês aqui os 10 mandamentos da palavra de Deus. Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. Aí lá continua, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra. Mas eu vou só dizer aqui em ordem aqui os mandamentos, tá bom? Segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
Não cobiçará a casa nem a mulher do próximo. Queridos, 10 mandamentos acabamos de citar, que a palavra de Deus relata em Êxodo 20, versículos 3 até o 17. Queridos, o assunto sobre a lei é muito amplo. A gente teria que gravar no mínimo aqui uns 7, 8 vídeos. A cada vídeo 5, 6, 7 minutos. É muito longo, talvez não daria tempo, era pouco tempo para falar de toda a lei. Queridos, atente-se, a lei de Deus existe. Ela está em vigência até nos dias de hoje. E aquele que diz que conhece a Deus, conhece a Jesus, mas não guarda seus mandamentos, ele é o quê? Mentiroso. A gente vai ter a parte 3, a gente encerra na parte 3, tá bom, queridos? Forte abraço, vamos orar ao nosso Papai do Céu. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou uma lei para nos conduzir na verdade, Pai. Que possamos se buscar em todos os momentos, para que possamos ser não somente conhecedor, mas praticantes da palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abraço, irmãos.